seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver uma questão da banca CESP, que tem aparecido muito, um assunto que é muito útil aí pra gente, que é a análise combinatória. Eu sempre falo com os meus alunos que tem as questões de análise combinatória, tem as questões de concurso de análise combinatória e tem as questões CESP de análise combinatória. Eu separei essa questão, que foi da prova da Polícia Federal para o cargo de escrivão. Essa prova aconteceu em 2018 e eu acho que é uma questão que demonstra bem o estilo CESP, como você deve se preparar para essas provas. Bom, vamos começar aqui? Primeiro ele fala assim, olha a ideia CESP que é muito comum. É essa ideia de que ele dá um pequeno texto, dá uma introdução ali e coloca 3, 4 itens em relação ao mesmo texto. Isso é sempre importante. À medida que a gente for fazendo a questão, eu vou dando algumas dicas que é importante para vocês. Tá? Para o cumprimento de um mandato de busca e apreensão, serão designados um delegado, 3 agentes para a segurança da equipe na operação e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados, entre eles o delegado Fonseca, 12 agentes, entre eles o agente Paulo, e 6 escrivães, entre eles o escrivão Estevão. Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Copiei e colei lá da prova, para a gente entender mesmo como que é essa ideia. É isso que eu quero que você grave. Estrutura CESP. Esse estilinho aqui de questão, um textinho ali, e agora ele vai fazer algumas afirmativas. Primeira coisa, o que você tem que pensar é sempre vai ter afirmativas mais simples e mais difíceis. Os itens ali vão ter itens mais fáceis e itens mais difíceis. O nosso objetivo sempre é conseguir fazer todos os itens, mas a dica que eu dou para os meus alunos é que esses itens vêm misturados, não vem numa ordem de dificuldade, não, do mais fácil para o mais difícil. Então, procure os itens mais simples ali na questão, para você garantir esses pontos, para você ter aquela ideia do certo ou errado com mais certeza. Joia? Vamos seguindo aqui, então. Qual que vai ser a nossa ideia? Vou no primeiro item. A quantidade de maneiras distintas de se escolher os 3 agentes para a operação, de forma que um deles seja o agente Paulo, é inferior a 80. Lembra que é aquele estilo de questão para a gente julgar se é certo ou errado. Vou só anotar aqui, só para a gente ver algumas coisas que vão fazer diferença para a gente. A gente tem 4 delegados, eu vou chamar de Ds aqui, e a gente precisa de 1 para formar a equipe. Tá? A gente tem 12 agentes, vou chamar de A aqui, e a gente precisa de 3 para formar a equipe. E a gente tem 6 escrivãos, e a gente precisa de 1 para formar essa equipe. O que a gente precisa gravar aqui? O que a gente precisa? Primeira ideia, não é gravar, é a primeira ideia. Se fosse um exercício direto de quantas maneiras a gente pode formar essa equipe, lá eu tenho 12 agentes para escolher 3. Um agente não é mais importante que o outro, não vai ter uma função diferente do outro, é tudo igual. Como a gente não tem essa diferença, seria uma combinação. Se o exercício tivesse pedido isso para mim. Seria o quê? Uma combinação para delegados de 4, eu preciso escolher 1. Para agentes, combinação de 12 para 3. Para escrivão, 6 para escolher 1. Bem direto. Não é isso que ele está pedindo para gente. É aí que a gente vai ficar atento. Lá no primeiro item, ele fala assim para mim, deixa eu voltar aqui para você ver. A quantidade de maneiras distintas de se escolher os 3 agentes para operação, de forma que um deles seja o agente Paulo. Olha o que vai acontecer aqui, o que a gente tem que ficar atento. No item 1, ele está preocupado somente com agentes. Então, delegados e escrivão aqui pra gente, tá fora, tá? Não vou me preocupar com isso. Vou me preocupar com agentes. Olha qual seria a ideia, eu tenho 12 para escolher 3, uma combinação, direto. Porém, ele exige que o Paulo seja um dos escolhidos. Se ele exige que o Paulo seja um dos escolhidos, significa que eu não tenho 3 vagas mais. Uma vaga já é do Paulo. Então, na verdade, eu tenho 2 vagas. É isso que a gente tem que ficar atento. Continua sendo uma combinação. Vamos pensar, ideia inicial seria 12 para 3.
Se uma vaga é obrigatoriamente do Paulo, eu não vou ter 12 para 3 mais, ó. Não tenho 3 vagas. O Paulo já está ocupando uma, então eu só tenho duas vagas. E eu também não vou ter 12 agentes. Se o Paulo está ocupando uma vaga e ele era um dos 12, eu não tenho 12 mais, eu tenho 11. Isso é uma ideia super importante. Já grava essa dica, que se você está estudando para um concurso da CESP, a chance de aparecer uma questãozinha nesse estilo é bem parecido, bem forte, tá? Questões assim são muito repetidas no estilo CESP. A gente tem 3, aí induz a gente a pensar que eu tenho que escolher 3. Na verdade, eu tenho que escolher 2. Se um já é escolhido, se eu não posso mudar, eu vou escolher mais 2, tá? Então, vamos lá, ó. Combinação de 11 para 2. Lembra lá da formulinha? 11 fatorial, 2 fatorial, 11 menos 2, 9. Lembra da fórmula da combinação? Deixa eu colocar aqui para você lembrar dela, ó. N fatorial, total, P fatorial, grupo, N menos P fatorial também. É fazer conta agora, ó. 11 vezes 10 vezes o 9 fatorial. O 2 fatorial eu vou abrir, que é 2 vezes 1. O 9 fatorial, 9 fatorial. Vou simplificar, o 2 vezes 1, vou simplificar aqui, 55 possibilidades. O que significa isso? O que tem isso aqui pra gente, então? Que eu tenho 55 maneiras diferentes de escolher os outros 2 agentes, já descartando o Paulo, já tendo escolhido o Paulo. Com isso, eu tenho 55 formas. Olha o que a CESP falou pra gente, ó. A quantidade de maneiras distintas de se escolher os 3 agentes para operação de forma que um deles seja o agente Paulo é inferior a 80. Isso aqui está certo. Meu item está certo. Vamos para o segundo item. Considerando todo o efetivo do órgão responsável pela operação, há mais de 5.000 maneiras distintas de se formar uma equipe para dar cumprimento ao mandato. Agora ele quer o geral, ó. Ele não está fazendo diferença entre delegado, agente, ele não está fazendo, deixa eu corrigir minha fala. O Fonseca não é mais importante, o Paulo não é mais importante, o Estevão não é mais importante. Ele quer exatamente essa ideia que eu coloquei aqui pra gente, ó. Essa ideiazinha. Eu tenho 4 delegados para escolher 1, 12 agentes para escolher 3, 6 escrivãos para escolher 1. Vamos fazer isso? Meu segundo item da questão. Eu tenho 4 para escolher 1, vai ser uma combinação, ó, de 4 para 1. Para escolher aqui, delegado. Vou colocar uma siglazinha aqui. Para escolher agentes, ó, eu tenho 12 para escolher 3. E para escolher escrivão, eu tenho 6 para escolher 1. Eu vou reorganizar minha questão aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para quem está aprendendo agora a análise combinatória, entender como que funciona, tá? Vou escolher aqui primeiro, ó, delegado. O que vai acontecer para delegados? Eu tenho 4 para escolher 1. Então, vai ser uma combinação de 4 para 1. Escolher agentes. Eu tenho 12 para escolher 3. Então, vai ser uma combinação de 12 para 3. E para escolher escrivão, eu tenho 6 para escolher 1. Essa vai ser a minha ideia. É bem simples. Eleonora, por que mesmo que é a combinação? Porque a gente não está fazendo diferença. Escolher Pedro, José e Paulo é a mesma coisa que escolher José, Paulo e Pedro. Não vai fazer diferença aqui pra gente. Essa é a ideia da combinação. Parece ser muito grande, ó, mas toda combinação para 1 é o próprio número. Peraí, deixa eu melhorar isso, ó. 4 para 1 é 4. 6 para 1 é 6. Você não precisa montar a fórmula toda de novo. O 12 para 3 eu vou montar para a gente treinar. 12 fatorial, 3 fatorial, 12 menos 3, 9. Abre o 12 até chegar ao 9. 12, 11, 10, 9. Fatorial. O 3 abre ele aí. 3, 2, 1. E 9 fatorial. Simplifica 9 fatorial com 9 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Acostuma com isso, ó. 12 dividido por 6, 2. Vezes 11, 22. Vezes 10, 220. O que significa isso, então? Ó, que eu tenho 4 maneiras de escolher os delegados. Eu tenho 220 formas de escolher os agentes e 6 formas de escolher o escrivão.
Como a minha equipe tem os 3, tem delegado, tem agente e tem escrivão, é a ideia de ambos. A minha equipe tem que ter todo mundo, meu efetivo ali que ele chamou, né? Então, qual que vai ser a minha ideia? Eu vou multiplicar tudo. 4 vezes 220 vezes 6. Vou colar aqui que eu já tinha feito essa continha. Quando eu faço esse cálculo, eu chego em 5.280 formas diferentes de escolher essa equipe que ele pediu para mim. Com um delegado, um escrivão e 3 agentes. Independente se entra o Fonseca, se entra o Paulo, se entra o Estevão. Então, eu tenho 5.280 formas de fazer isso. O que ele está pedindo aqui para gente? Deixa eu voltar. Considerando todo o efetivo do órgão responsável pela operação, há mais de 5.000 maneiras distintas de se formar uma equipe para dar cumprimento ao mandato. Verdadeiro, há mais de 5.000. Então, esse item aqui está certo. Vamos para o terceiro item. Se o delegado Fonseca e o escrivão Estevão integrarem a equipe que dará cumprimento ao mandato, então essa equipe poderá ser formada de menos de 200 maneiras distintas. Vamos ver aqui sem gaguejar, professora. Olha o que ele está falando. Ele já vai colocar o delegado e ele já vai colocar o escrivão. Ou seja, aqui e aqui ele já escolheu. A gente não tem escolha, já está escolhido. O que a gente precisa fazer agora? Escolher os agentes. E observa que para escolher os agentes, ele não fez diferença nenhuma entre os agentes. A gente pode fazer direto, o exercício já está pronto. Eu preciso apenas escolher os agentes. Delegado e escrivão já estão escolhidos. Então, eu tenho 12 para escolher 3. A continha já está aqui, 220 maneiras. Vamos voltar lá no slide para a gente ver o que vai acontecer. Ele fala que tem menos de 200 maneiras. Não, tem 220 maneiras da gente escolher. Então, esse item aqui é um item errado. E para finalizar, o item 4 dessa questão, há mais de 2.000 maneiras distintas de se formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, mas não ambos. Essa daqui eu adoro essa ideia, é uma ideia bem repetida e a gente precisa treinar muito. Ele quer ou o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão. Então, vamos fazer aqui, abre sempre as suas possibilidades. Quem são as minhas possibilidades? Eu vou colocar sim o delegado e não o escrivão. É uma possibilidade, que ele fala que não pode ter ambos. Ou outra possibilidade é o contrário, eu não coloco o delegado e coloco o escrivão. Eleonora, e para os agentes? Para o agente ele não falou nada. Então, a gente vai considerar que eu tenho 12 agentes para escolher 3. Beleza? Vou só fazer aquele resuminho de novo para eu não me perder. Eu tenho 4 delegados, 12 agentes e 6 escrivãos. Isso aqui é a minha informação inicial lá, só porque eu mudei de slide para eu não me perder. Se eu vou escolher o delegado, olha qual que vai ser a minha ideia. Eu vou escolher o delegado. Se já é o delegado Fonseca, eu não tenho outra opção. O delegado eu só tenho uma possibilidade, que é o delegado Fonseca. Eu ainda tenho que escolher o escrivão. Quem que é o escrivão? Eu tenho 12 para escolher 3. E eu ainda tenho que escolher o agente. Agora que o agente são 12 para escolher 3 e o escrivão que são 6 para eu escolher 1. São 6 para eu escolher 1, mas eu não posso escolher o Estevão. Se eu não posso escolher o Estevão, imagina que você vai sortear. E o seu chefe te fala assim, você não pode sortear o Estevão de jeito nenhum. Você nem vai colocar o nome do Estevão lá no papelzinho. O seu saquinho vai ter 5 nomes só. O Estevão você não vai colocar. Então, vai ser essa ideia, eu tenho 5 para escolher 1. Vamos pegar de novo, isso aqui é o delegado, aqui é o agente, eu tinha falado errado, e aqui é o escrivão. Então, vamos corrigir isso, Delegado tem que ser o Fonseca, não tem outra opção. Então, só uma possibilidade. A gente serve quaisquer 3, 12 para escolher 3, já escolhi.
E o escrivão, 5 para escolher 1. A gente vai ficar aqui com, então, ó, 1 vezes 220, combinação de 5 para 1, que é o próprio 5. Esse 12 para 3 eu colei lá no slide anterior, tá? Então, eu vou ter, ó, 1.100 maneiras distintas de fazer essa escolha, colocando o Fonseca e não colocando o Estevão. Agora, a gente vai fazer o contrário. O que significa fazer o contrário? Ó, eu não vou colocar o Fonseca. Eu tenho 4 para escolher 1. Só que o Fonseca faz parte desses 4 e eu não posso escolher ele de jeito nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a combinação de 3 para 1. Eu estou tirando o Fonseca da minha lista de possibilidades, tá? 12 para 3 para a gente, porque a gente não está fazendo diferença. E o Estevão tem que ser escolhido. Então, do 6, eu só posso escolher o Estevão. Eu não posso escolher outro. Então, eu só tenho uma possibilidade. 3 para 1 é 3. 12 para 3 a gente já fez no item anterior. 220 vezes 1. 220 vezes 3, 660. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, observe que eu escolhi delegado, agente e escrivão. O que a gente vai fazer? O que a gente precisa se perguntar aqui agora é se eu quero isso tudo ou se eu quero uma das possibilidades. Eu quero uma das possibilidades. Ou eu escolho Fonseca ou eu escolho o Estevão. Os dois não. Se eu tenho uma das possibilidades, eu vou somar esses valores. Quando eu somo aqui 0, 6, 7, 1. 1.760 formas distintas da gente montar essa equipe do jeito que ele pediu aqui pra gente. Vou voltar lá no enunciado da questão. Ele fala assim, ó, há mais de 2.000 maneiras distintas de se formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, mas não ambos, mais de 2.000. A gente achou 1.760, então esse item aqui é um item errado. Com isso, nós finalizamos essa sessão análise combinatória da prova da Polícia Federal de 2018 para o cargo de escrivão. Minha dica, baixe essa prova, pausa o vídeo e tenta resolver sozinho. Análise combinatória é um assunto quente para a CESP, é um assunto importante, é um assunto que a gente demora um pouquinho a aprender e a melhor maneira que você tem para aprender a resolver questões de análise combinatória é ver questões resolvidas para você ir aprendendo a ter essas ideias, esses truques e conseguir resolver lá na hora da prova. Bom, não deixe de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Deixa o seu joinha aí para eu saber que você gostou. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.